receber a Sônia Consiglio Favaretto para esse bate-papo aqui sobre o livro no Clube do Livro Books to Be e Vivi para Ver, a história e as minhas histórias de sustentabilidade e ESG, ao ISD. Sônia, é um prazer te receber. Obrigada, seja bem-vinda. Ah, Daniela, eu que agradeço, né? Proposta super bacana aí, de um clube do livro e a gente discutir aí sobre o Vivi para Ver, enfim, eu que agradeço aí o convite tão gentil e tão bacana. Obrigada. Eu queria falar um pouquinho sobre você, né? Eu acho que tem muito mais coisas, mas a Sônia além de conselheira de empresas, hoje é executiva, jornalista, já atuou como radialista também, né? Palestrante, professora, que mais? Tem uma série de qualificações que a gente até vai descobrir aqui durante a nosso bate-papo, né? Uma líder exemplar aqui que eu fiquei mais fã ainda depois que eu sorvi todas essas páginas aqui, ó. Tá todo, o meu livro está muito marcado aqui. Delícia. Espero que vocês também tenham tido a oportunidade de ler um pouco. E vamos aqui conversar um pouco sobre esse conteúdo riquíssimo, né? Vamos falar de alguns trechos e algumas mensagens. Até eu e a Sônia estávamos falando um pouco aqui antes de recebê-los sobre a interpretação que cada leitor faz, né, de um livro. Então, com certeza depois aqui a gente vai querer também ouvir as interpretações que vocês fizeram dos textos, né? E eu vou trazer um pouquinho do que me marcou mais, né, durante a leitura do livro, e aí nós vamos abrindo essa conversa, né? Sônia, acho que uma das coisas que fica muito evidente que você teve exemplo de lideranças muito fortes durante a sua carreira de executiva, né? Durante a sua carreira nas várias empresas que você passou. Agora, mais do que isso, eu acho que uma coisa que ficou muito forte para mim foi a sua atitude em relação a esses líderes que você teve, porque lógico que a gente não tem como escolher, né? A maioria desses líderes que a gente vai trabalhar com ao longo da nossa história. Mas você tem como escolher qual vai ser a sua atitude em relação a esses líderes. O quanto você vai tirar das boas lições, né? E para mim o que ficou do seu livro ao longo das histórias é que você conseguiu tirar tantas boas lições que parece que essas pessoas foram líderes exemplares. Óbvio que todo mundo tem o seu lado bom, o seu lado ruim, mas você conseguiu extrair esse lado bom ao longo da sua carreira, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho se essa minha interpretação é isso mesmo, ou se você tem algum outro ângulo para falar sobre isso. Bacana, Dani. Primeiro, assim, né, um comentário com o que você falou antes, e a gente estava conversando, né, aqui antes de começar. É muito bacana ver o livro ganhando vida, né, além da gente, né, quer dizer, porque o processo de você escrever o livro, ele é solitário, claro, tem editora, mas ele tem é uma experiência mais individualizada, né? E é tão legal que depois, quando publica, eu fiquei super feliz de ver aí todas as suas anotações do livro, né? Assim, os comentários que eu recebo. Então, é muito bacana. Eu acho que você falou isso um pouquinho antes, quando a gente estava conversando, de perder o controle, né? Sobre o livro. E isso é que é genial, quer dizer, o fato de você colocar uma mensagem que faça sentido para os outros, né? E ganhe em vida. Então, primeiro, só queria registrar isso. E sim, é interessante nessa questão da liderança, porque nada como o tempo, né? Nada como a gente olhar fatos pelo retrovisor, né? Eu tive, assim, líderes que me ensinaram muito, né? E alguns que também me ensinaram muito, mas pela dor, né? Pela dor, porque... e também era outra época do mundo, né? O estilo de liderança, alguns eram muito ditatoriais, muito autoritários, não porque eles eram maus, mas porque eram assim que eles sabiam ser, né?
Então eu tive também esse, mas ao retratar no livro como foi com o olhar de 2021, ele vem mais leve, né? Ou ele vem com este lado do aprendizado. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu sempre procurei fazer desse jeito, né? Você sabe que eu, no começo da carreira, assim, eu sempre quis ter um chefe, um líder, uma líder, para me espelhar e que me ensinasse as coisas. Mas fato é que no começo da carreira, eu mais sofri, né? Assim, eu não sei se eu era uma jovem muito impetuosa, muito cheia de iniciativa, e os chefes, não sei muito bem. E no final eu acabei buscando esse caminho, né, de autodesenvolvimento, de buscar líderes que às vezes não é o meu chefe direto, mas era alguém na empresa que também me inspirava. E aí, depois do meio, né, na parte já que eu trago muito do Bank Boston, dessa evolução de carreira, aí sim eu consegui ter líderes que me inspirassem e me ajudassem na caminhada. Mas eu acho que a sua visão está correta, sim, o quanto que eu procurei tirar das lições que eu aprendi, né? Essa foi uma intencionalidade muito no livro, né? Quer dizer, dessas experiências, o que eu tiro delas, que pode ser útil para quem as lê também, né? Então, foi bem por aí. Bem bacana, eu acho que e isso me marcou bastante, né, ao longo de toda a sua experiência, né? E além disso, né, você traz exemplos muito inspiradores, né? São pessoas que são, vamos dizer, ícones para todos nós, como por exemplo o Fábio Barbosa, né? Que ele fez o seu prefácio, e ele falou algo no final do texto do prefácio que também traz uma mensagem muito interessante para os dias de. Lógico, o prefácio dele foi para agora, mas é uma mensagem que eu acho que ajuda muito na questão da estratégia das empresas, né? Ele fala o seguinte, que não é nosso dever mudar, mas é um privilégio fazer parte da transformação. E aí eu fiquei pensando, quando a gente muda o foco, né? Quando eu mudo o paradigma, né? Quantas perspectivas não se abrem, né? Quantas portas não se abrem. Então, se a gente conseguir levar isso, né, para um conselho, para poder integrar isso numa estratégia, e quanto é difícil ainda hoje alguns conselhos enxergarem, essa questão de não ser obrigatório, de não estar vindo regulação aí, por isso que eu tenho que fazer, o investidor está exigindo. Não, assim, uma oportunidade, né? Então, é isso que ele fala, é muito interessante nesse sentido, né? Ficou para mim essa mensagem dessa frase dele. Você sabe que tem um provérbio, agora acho que é chinês, enfim, que é assim, que eu possa viver momentos interessantes, viver em momentos do mundo interessantes, né? Porque é um privilégio mesmo a gente poder estar ajudando a construir essa mudança de mundo, né? Porque é uma mudança de modelo de mundo, né, Dani, quando a gente fala de fato trazer questões sociais, ambientais, de governança para um modelo puramente econômico-financeiro, né? Então é mesmo um privilégio, e você sabe que eu é muito coincidente, mas eu não acredito em coincidências, né? O artigo que eu acabei de escrever hoje vai ser publicado na terça-feira que vem no Valor Invest. O título do artigo é A Vida Como Ela É Ainda. E eu vou bem nessa linha que você está falando, assim, dos contrastes, dos dilemas. A gente quer que seja de uma forma, mas ainda não é, que o conselho olhe de um jeito, ele olha de outro. E é isso, né? A gente vai passar por esses momentos mais ventos a favor, ventos contra, porque a gente está transformando uma lógica, e isso não faz do dia para a noite, né? Então, essa frase do Fábio, eu acho que é bem inspiradora e evoca isso que você traz, né? Essa coisa de que, poxa, estar aqui e agora, vivendo esse momento e podendo contribuir com esse momento, é um privilégio mesmo, né? E todos podem, né? Que eu acho que isso também é importante, porque, enfim, tudo bem, tem hoje, né, uma série de responsabilidades que vieram aí dessa jornada do Vivi para Ver e tudo, mas todo mundo pode, né? No seu dia a dia, na sua esfera de influência, com as suas pessoas de contato, enfim. Acho que a gente está vivendo um momento bem interessante do mundo.
Inclusive, até uma coisa que a Gláucia fala, né? Você, como cidadão, em primeiro lugar, tem que começar a fazer a transformação você mesmo, né? Ela fala do relatório próprio, né? De você fazer um próprio relatório de sustentabilidade, né? É isso aí, é isso aí. Aí, falando desses exemplos, né, dos líderes, eu achei muito legal quando você fala do texto do Roberto Setúbal, quando no momento, lá em 2007, né, vocês receberam uma visita internacional e você não teve tempo de brifá-lo, e aí vocês foram à sala dele e você não sabia o que essa visita ia perguntar para ele, justamente perguntou para ele, mas o que que é sustentabilidade para você, né? Lembrando que Roberto Setúbal, na época, presidente do Banco Itaú, né? Quando você estava no Banco Itaú. E ele falou algo que hoje eu acho que ainda muitos líderes se debatem para definir o que é sustentabilidade, né? Sustentabilidade está em tudo, é tudo que você faz. E ele falou de uma forma tão natural que a hora que eu li, eu falei, meu Deus, quantas pessoas precisam ler o que está escrito aqui? Deixa os conselheiros, os CEOs lerem essa história aqui, porque é muito necessário. Eu achei muito legal você ter colocado essa história. Essa história é um aprendizado gigante, né? Porque é isso, né? Eu tinha acabado de assumir ali, criar, na verdade, a área de sustentabilidade no Itaú e vinha essa visita internacional do Simon Zadek, né? Que é um dos principais pensadores, aí, especialistas na área. E assim, a gente não tinha naquele momento nenhum diálogo com o Roberto sobre questões de sustentabilidade. Estava começando essa agenda, imagina, estruturando a área, o Itaú, né, muitas estruturas, muitos níveis e tudo. E foi isso, né? A hora que ele pediu uma reunião, eu falei, bom, a gente tem que fazer a reunião, né? Mas estava eu, meu vice-presidente, o Matias, que é uma inspiração, que inclusive também tem um texto no livro, e é isso, né? A primeira pergunta foi: o que é sustentabilidade para você e para o Itaú? E ele respondeu sem usar essa palavra em nenhum momento, né? Olha, eu estou aqui hoje, né, para ser perene, para ter boas relações com os meus clientes, com os meus funcionários. Então, é isso que eu coloco no livro, né? Lição master de sustentabilidade, porque é mesmo, né? E é isso que a gente consegue, são em momentos como esse que a gente percebe o terreno que a gente está pisando para poder semear aí essas questões de sustentabilidade, né? Então, estava na lógica do CEO. Não tinha esse nome, nem precisava ter, né? Então, que bacana, eu tenho muito carinho por essa história também. E aí, num outro momento, quando você já estava na BMF Bovespa, né, e vocês estavam definindo a política de sustentabilidade, foi um outro aha moment, né, lá da Marília Sardenberg, né, quando ela falou, mas poxa, isso não é sustentabilidade, isso é a própria bolsa, né? Então você ficou Exatamente. super feliz porque naquele momento ela entendeu tudo. Ela entendeu tudo. É nessa hora, né, que dá o clique que a gente fala no executivo, né? Dá o clique. Aliás, lembrei de uma história agora que eu acabei não. Mas, enfim, são essas horas que a gente percebe que ele entendeu. A gente estava fazendo todo, né, o trabalho de política de sustentabilidade. E, na prática, o conteúdo inteiro era a bolsa. Riscos, oportunidades, produtos, serviços, etc. E é isso que ela diz no fim. Quando a gente acabou de fazer o documento, ela falou, mas isso não é sustentabilidade? Isso é a bolsa? Falei, pronto, já ganhei aqui, né, o meu dia. É isso mesmo. É para isso que a gente trabalha, né? Para que se perceba que é transversal a tudo. Foi muito bacana esse momento também. Ah, que legal que você está resgatando cada momento. E é bacana ver os momentos que te chamaram a atenção, né, Dani? Genial. Muito legal, porque. E aí fazer essas associações, né? Aí eu queria te mostrar algo para perguntar se você tem a ver com essa história. Eu acho que você tem a ver com essa história. O Algor veio para o Brasil, né? E o Itaú, eu me lembro que fez uma palestra com o Algor e a Manoli que publicou A Verdade Inconveniente. Olha só! E nós Jura? fornecemos, acho que foram 1000 livros, eu acho que foram presenteados para a plateia, se eu não me engano, Aham. na época. Que incrível! Tem seu dedo aí? Eu acho que você estava no Itaú nessa época. Eu estava no Itaú, eu estava no Itaú. Mas eu não trouxe nenhuma referência sobre isso, mas eu vou te dizer por quê. Eu acho que, enfim, é até interessante contar o porquê,
que mostra um pouco como essas coisas aconteciam. Essa foi uma iniciativa da área de marketing. E nós, da área de sustentabilidade, ficamos sabendo muito no fim, assim, quando ele estava vindo. Não foi uma iniciativa construída em parceria com a área de sustentabilidade. Interessante, né? Ele tinha explodido, estava no mundo, então a gente, assim, ficou meio não à parte da iniciativa, mas nós não fomos construtores dela junto com a área de marketing, entendeu? Então, mas é claro, a gente foi né, ao evento e tudo mais, mas eu não retratei porque no fim não foi um evento que a gente planejou junto, mas foi super relevante, super importante a vinda do Al Gore. Hoje eu cito, inclusive, nas minhas palestras e tudo, mas olha que coisa interessante. Então, encontramos aí caminhos se cruzando. Então, eu não sei, eu fiquei imaginando, né? Porque teria Estava que lá. ter sido uma iniciativa da sua área, né? Junto com, poderia ser junto com o marketing, junto com as outras. Não, você vê, essas coisas às vezes no final, assim, né? Hoje a gente fica super feliz quando uma área toma uma iniciativa de sustentabilidade e a gente não sabe, descobre, Aliás, eu também conto uma dessas histórias no livro, que é do data center verde, né, na bolsa, e Eu foi vi. dessa forma, quer dizer, quando eu vi o data center já estava ali com certificação LEED, eu falei, pô, fenomenal. Então, eu acho que é um pouco isso. O Al Gore, ele tinha acabado de publicar o Verdade Inconveniente, né? Tava rodando o mundo. Marketing viu uma oportunidade porque a gente já tinha montado a área de sustentabilidade, começava a aparecer, mas no fim faltou ali um pouquinho mais da gente estar junto, mas está tudo certo. O que importa é andar, né? Teve um evento chamado Live Earth, né? Com a Madonna, vários cantores, né? No Rio. Foi bem Foi, legal. foi um momento muito forte Legal. mesmo da agenda, é Agora, verdade. aí a gente vê assim essa conscientização para a questão climática, para todas as quanto tempo já, né, que vem rodando, né, e como é difícil começar a pegar, né, no tranco as coisas, as transformações de verdade acontecerem, né? Muita coisa já está acontecendo, mas a gente ainda precisa de muito mais velocidade, né? Eu acho que vários fatores precisam acontecer, né, ao mesmo tempo, assim, e isso não é tão simples, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um contexto de negócio que a gente não tinha lá atrás, por exemplo, né? Era uma agenda bem mais paralela do que ela é hoje. Então, acho que quando essas coisas vão ganhando mais, vamos dizer assim, mais estrada, vão acontecendo de forma mais estrutural, eu tendo a achar que a gente vai acelerar esse caminho, porque você tem razão. Há quanto tempo a gente fala de mudança do clima, né? Olha lá a verdade inconveniente, mas era um momento que ainda parecia uma agenda meio ambiental, não estou entendendo muito bem, deixa eu ganhar negócio aqui, né? Fazer negócio aqui. E hoje a gente já está num outro patamar de discussão, né, Dani, muito mais estratégico. Por mais que a gente quisesse mais conselhos envolvidos, Por exemplo, eu costumo dizer assim, né? Eu não sou um perfil óbvio de conselheira de administração, clássico, né? Sou jornalista, especialista em sustentabilidade, quer dizer, há 4, 5, 6 anos eu jamais seria considerada para ser uma conselheira do BNDES, por exemplo, né? E hoje eu estou lá porque eu sou de sustentabilidade. Então a mudança está acontecendo, né? Às vezes menos rápido do que a gente gostaria ou precisaria, mas eu acho que mais elementos estão colaborando aí para isso. Se Deus quiser, né, a gente vai falar cada vez menos de siglas, porque elas já vão estar incorporadas aí no dia a dia, né? E aí, falando de pioneirismo, eu acho que assim, o seu livro também traz vários elementos que mostram quão pioneira você foi nas várias instituições que você trabalhou, né, em trazer elementos propulsores dessa agenda. Né? Por exemplo, né, quando você estava na Bolsa, você, em relação ao ISE, né, e o ICO2, que são índices que são uma ambição máxima das empresas, né? Elas querem chegar lá, elas querem fazer parte do índice, e para isso elas precisam acelerar essa agenda, elas precisam se transformar, elas precisam implementar a jornada, né? Então, foi bem interessante ler todas essas partes dessa agenda que você acelerou, né? Dos índices, esses organismos internacionais,
né? Saber que a Bolsa foi a pioneira, né, no Global Compact também, né? Foi, quer Primeira dizer, do mundo, signatária, exatamente. É. super interessante essa história. A gente tem muita coisa pioneira mesmo, né, no Brasil, assim, eu acho que o brasileiro tem uma proatividade, né, eu acho que a gente é criativo, a gente quer fazer, e essa é uma agenda que precisa disso, né, Dani, porque não é uma agenda que está colocada, é totalmente desenvolvida, né, é uma agenda que tem muita oportunidade, eu acho que no fim, eu acabei, sei lá, acho que foram conjunções, né, de fatores. Eu acho que eu estava em organizações interessantes, que estavam começando, querendo ampliar essa agenda, né, o meu estilo, né, algumas características combinaram com esse momento. Então, no fim, quando você vai ver, você está bolando uma coisa nova. Isso é pioneirismo, mas você nem chama assim, né? O Relate e Explique da Bolsa, por exemplo, que a gente lançou lá na Rio Mais 20, né? Com a GRI, quer dizer, isso surgiu de algum lugar, né? E isso foi pioneiro. Então, foi de O Explique é maravilhosa, eu achei sensacional, né? Que você foi instigada a apresentar algo na Rio Mais 20, saiu com a lição de casa e voltou com o relato e Explique, que é algo que é também exemplar hoje, né? E foi incorporado, né? Foi uma provocação do Ernest, né, que era o CEO da GRI à época, né? E isso é bacana também, porque às vezes você está tão envolvido em tudo que você está fazendo que você não percebe que você está deixando de fazer coisas importantes, né? E ele veio com essa provocação, faltavam uns, sei lá, 5, 6 meses para Rio Mais 20. Ele falou: o que vocês vão apresentar na Rio Mais 20? Vocês, Bolsa Brasileira, né? Eu fiquei parado olhando para ele e falei assim: não sei não, mas nos aguarde. Aí voltei lá para casa, né, junto com a Gláucia da GRI, interagindo ali com a Cristiana Pereira, diretora à época de empresas, e a gente falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos fazer. E aí surgiu, né, a ideia do Relato Explique, que foi precursora aí dessas questões de publicação de informações ISD, né? Mas é isso, foi de uma provocação muito carinhosa do Ernest, que era uma pessoa incrível, mas é isso, você também aproveitar esses momentos de provocação, sabe? Porque é aquilo que eu acho que dialoga com o que você falou antes, quer dizer, às vezes você tem uma barreira, uma frustração, como é que você lida com isso? Uma liderança não tão engajada, como é que você lida com isso? Eu poderia ter ido embora e falar assim, poxa, mas esse Ernest hein, nunca está satisfeito com nada, a gente faz tanta coisa, por que ele está me cobrando agora? Já tem, né? Não, eu fui para casa e falei, pô, é isso aí, ele tem razão. Então, é um pouco de como a gente lida com o que a vida nos traz, né? Com certeza, maravilhoso esse daí que você trouxe também, porque te impulsiona, né, a ser ainda mais, te desafiar, te autodesafiar, desafiar a sua equipe, né, e trazer coisas ainda mais criativas, né, muito legal. Você falou uma palavra fundamental que é equipe, né? Porque ninguém faz nada sozinho. E você viu o quanto de pessoas eu cito no livro inteiro. Eu fiz questão de citar as pessoas que nas histórias, né, desenvolveram comigo, porque a inteligência está no coletivo, né? A emoção está no coletivo. Então, eu tive assim equipes assim, maravilhosas no Itaú, na B3, na Febraban, e estão todas nominadas no livro aí, porque é assim que tem que ser. Você citou o sobrenome, nomes e sobrenomes das pessoas, né, desde lá de trás da sua carreira. Isso é uma Questão. experiência maravilhosa. Eu acho que as pessoas que foram retratadas devem ter se sentido muito lisonjeadas, né? Ah, Homenagem. está sendo legal. De vez em quando eu recebo um WhatsApp assim, falo, nossa, eu estou no seu livro, obrigada, foi tão bacana. E é devido, né? Eu acho que de novo seria muito egóico e não verdadeiro, né? Não citá-las. Uma homenagem muito bacana. Aí falando aí a gente falou do Al Gore, e aí um outro muito querido é o John Elkington, né? Que você fala bastante do Triple Bottom Line, né? No livro. E aí quando ele lançou o Green Swans, eu vou falar uma curiosidade, porque também é um livro que eu devorei, porque e aí eu quis tentar viabilizar a publicação em português, né? Com meio procurando apoio, né? Procurei alguns bancos até algumas instituições, mas não deu certo. E nisso eu mantive contato com o John, né? Ele foi super receptivo, ficou super entusiasmado de ter o livro aqui publicado em português, porque o último dele que foi publicado foi o Canibais de Garfo e Faca há 25 anos, né?
E aí ele falou assim, puxa, eu gosto tanto do Brasil, eu já fiz um trabalho para o Itaú. E aí eu li no seu livro qual foi o trabalho que ele fez, que foi para aquele prêmio, e você conta como foi conquistá-lo para fazer parte, né, da avaliação do prêmio. Eu achei tão bacana, né? E ele tem um carinho enorme por isso, do Legal, jeito que que ele bom fala. saber disso. E essa é outra coisa, né? Porque a gente estava concebendo aquele prêmio no Itaú, e o prêmio tinha por base, era um prêmio para jornalistas e para academia, tinha por base o Triple Bottom Line, né? E a gente fazendo reuniões ali, eu falei, por que a gente não convida o John Elkington para alguma coisa no prêmio? Aí eu falei assim, mas o John Elkington, será que ele vai topar? Eu falei, olha, o não a gente já tem, né? E vamos lá. E aí foi isso, né? A gente tinha uma agência que nos apoiava a imagem corporativa, o CEO estava indo para Londres, pediu um horário com o John Elkington, apresentou toda a proposta, e ele foi ali, ele teve uma participação não é jurado, né? Mas assim, ele fazia um comentário em cima dos trabalhos vencedores, né? Que legal que ele citou para você, porque foi muito incrível. E aí eu acho que a gente tira várias lições, né, Dani, todas assim. Primeiro que pessoas são pessoas, né? Assim, não tem nenhum Deus, né? Estamos todos aqui neste planeta trabalhando, vivendo, e o máximo que pode acontecer é ele ignorar ou dizer não, ou dizer sim, que foi o caso, né? E aí o que eu acho mais maravilhoso é a humildade, né? Eu acho que quem não precisa ficar falando que ou ficar, sabe? Então, ele é uma pessoa desse tipo, que bacana, E viu? é conhecido como o padrinho da sustentabilidade, né? Uma pessoa que é ouvida no mundo inteiro, né? Pelas empresas, palestrante. Ele poderia estar super ocupado e não responder, e também não responder ao convite de vocês. Mas ele foi muito bacana, né? Ele foi muito generoso, foi Não muito sei o que você quer Oh, dizer meu com Deus, aí se ele desculpa, for. desculpa. então, sem dúvida, eu acho que ele foi muito bacana e era um momento muito importante da agenda, né? Ali, era um pouco do início da colocação desses conceitos. Então, quando o Itaú lançou um prêmio para premiar jornalistas e acadêmicos que tratassem da questão do triple bottom line, foi tudo muito seminal, né? A gente estava num começo, e aí tem o John Elkington numa iniciativa dessa do maior banco brasileiro, né? Porque Itaú é aquela força, né? Tudo que o Itaú faz tem uma reverberação muito grande. Então foi bem interessante, bem especial. Legal, né? Então, acho que assim, seu livro, eu estava falando no começo que ele tem várias lições de liderança também, né? Então, quem quer lições de liderança também pode ler o seu livro, que vai ter vários exemplos. E outra vertente de pessoas que pode ler seu livro são os conselheiros. Eu acho que você fez essa transição para ser conselheira e aquele capítulo que dá a aula de governança, que você dá o exemplo da Heloísa Bedix, eu achei tão bacana, porque essa é uma lição, né, que a gente aprende no curso de conselheiro, né, que o presidente do conselho, ele é um maestro, ele tem que ouvir todo mundo, ele vota por último, mas na prática, né, foi aquilo que você sentiu naquele momento, né, estando no conselho do Easy, aí ela falou, não, olha, você vota por último, né, muito legal isso. Isso é generosidade, né? Porque eu vinha do Itaú, onde eu era, óbvio, a head de sustentabilidade, mas não lidava tanto com as questões de governança, não era um mundo, isso eu ficava mais com RI ali, não era um mundo que eu conhecia tanto. E aí, quando chego na Bolsa, uma das primeiras reuniões era com o conselho do ISE, eu assumindo a presidência do conselho do ISE, né? Claro, a gente respondia ao ISE pelo Itaú, sabia muito bem o que era o ISE, mas não conhecia tanto de governança assim. E eu assumi a presidência na reunião mais importante do ano, que é a deliberação da carteira do índice, né? Foi só isso que aconteceu. Eu lembro como se fosse hoje desse momento. E a Heloísa Bedix, que era a conselheira representando o IBGC no conselho do ISE, e minha amiga até hoje, uma pessoa que eu admiro profundamente, ela percebeu que, assim, claro, eu estava lidando da forma mais executiva possível, mas eu, enfim, estava meio pisando em ovos, né? E aí ela faz isso, ela estava do meu lado, ela falou, olha, você vota por último, hein? Então, isso é generosidade, né? As pessoas querendo apoiar umas às outras. E foi uma lição de governança mesmo.
Que bacana, né? Ainda mais quando é, né, de mulher para mulher, né? Essa coisa da generosidade é importante também, né? Abrir esse caminho para outra mulher também, né? Ela é uma pessoa e uma conselheira maravilhosa e ajudou muito no Easy, nossa, desde o início da história. Eu não sabia disso, muito legal. E aí vem o outro comentário que eu vou falar agora, que é sobre a questão da diversidade, e muito interessante quando você fala da lição dos investidores estrangeiros, né? E eu gosto muito do que você fala também, que a Europa é o nosso farol, nos dá a direção, e a gente sente isso muito em relação à regulação, né? Essa regulação do carbono, a regulação toda em relação à sustentabilidade. E aí você, sendo indagada sobre a diversidade no Conselho de Administração, né, da Bolsa, ele fala, não, eu não estou falando de diversidade de gênero, estou falando de outros tipos de diversidades, como experiência, formação acadêmica, ponto de vista, visão, né? É, e aí, eu queria te perguntar, né, agora que você está em alguns conselhos, né, eu acho que assim, talvez exista, não sei se um receio, né, de arriscar outros tipos de diversidade, além da diversidade de gênero, outros tipos de diversidade, e além disso, sendo às vezes a única mulher, se é possível ter voz, né? Porque existe aquele movimento 30%, né? Para ter três, pelo menos duas ou três mulheres, para que a mulher tenha voz no conselho, né? Então tem esses vários aspectos da diversidade que a gente tem que olhar, né? Eu entendo assim, os conselhos, assim como todos nós, né, vêm sendo bastante provocados, né, de 2 anos para cá, muito impactados com esse mundo que a pandemia nos trouxe, né, todo mundo tentando entender essas novas regras, enfim, que vem junto com movimentos de diversidade também, né, fortes. Então, os conselhos também estão dentro desse momento, né, e eu acho que às vezes é muito mais por não saber muito bem como fazer, sabe? Assim, não é uma resistência a ter pessoas com perfis diferentes. Eu acho que às vezes vai um pouco no costume, né? Mas isso já está mudando, quer dizer, hoje cada vez mais a gente tem headhunters conduzindo processos de indicação para conselhos, né? Então, antes era muito um indica o outro, e aí o homem indica o homem, indica aquelas pessoas que já estão em 20 conselhos, vai fazer mais um, que nem é o indicado. Então, eu acho que a gente vem passando aí por essa mudança, né, de conselhos mais profissionais, e que coincide com esse momento de mundo que, graças a Deus, já se entendeu que cabeças diferentes são melhores, né, a diversidade de todas as formas aí. E no fim, assim, eu tenho a sorte, de todos os conselhos que eu participo de 3 conselhos, tem mais mulheres, né? Então, tem 2 ou 3 mulheres em todos os conselhos que eu estou. Então, eu não tenho essa experiência de ter sido a única mulher em conselho de administração. Em outros colegiados, sim, né? Se eu tirar a experiência de outros colegiados, comitês executivos ou né, comitês, precisa muita personalidade, né? Quando você é a única mulher e sabe que o entorno tem uma lógica já colocada, você tem que estar muito segura de onde você está, por que que você está, e nem sempre isso acontece, nós somos seres humanos, né? A gente nem sempre, quase nunca a gente tem certeza de tudo. Então, talvez seja um pouco mais desafiador quando você é a única mulher, mas como o contexto hoje é diferente, né? De novo, o contexto influencia muito, é diferente ser a única mulher de um conselho em 2022 do que em 2000, por exemplo, 2005, né? Então, acho que hoje a gente já consensou como sociedade algumas coisas, né? Hoje a gente fala de vieses inconscientes muito naturalmente, né? Do homem interromper a mulher. Eu tenho um caso muito bacana de um dos conselhos que eu participo e teve um momento numa determinada reunião eu estava falando e aí um conselheiro me interrompeu e aí eu falei, eu não terminei o meu raciocínio, por favor, deixa eu terminar, né? E aí eu terminei, e eu acho até que eu virei e falei, olha, não é isso que eu quis dizer, deixa eu terminar o meu raciocínio, e fiz. Ele é um conselheiro maravilhoso, ele me mandou uma mensagem depois, no final da reunião, e falou, eu quero te pedir desculpas, porque eu não percebi o que eu fiz, foi muito deselegante, e muito obrigada por você me chamar a atenção.
Olha só, esse tipo de coisa. Percebe, às vezes não percebe, é verdade. Olha que legal. Mas que bom você ter se colocado. Exatamente, porque é isso, né? Quer dizer, você tem que ir até o fim do que você está pensando, você tem que falar o que você quer, você tem que. Então, isso é exercício também, né? Ninguém nasce sabendo, a gente tem que exercitar fazer isso, né? Nem sempre é simples. Participei, acho que foi ano passado, de um evento do WCD com conselheiras lá de fora, e ela relatou que alguns conselhos, assim, ela dá uma ideia e aí as pessoas não querem ouvir os outros conselheiros, aí vem outro conselheiro, o homem, dá a mesma ideia e as pessoas, tá, então ótima ideia, né? Caso clássico e triste, né? De coisas que ainda acontecem. É complicado. Mas eu acho que a gente tá remando bem, sabe? Eu acho que a gente está remando bem. Tem um outro exemplo que eu posso dar, que também para mim é muito emblemático, de uma reunião de conselho também, e ele estava num clima um pouco quente, né? Estava assim, um clima não tão, vamos dizer assim, gentil, né? E isso estava me fazendo mal, a mim e alguns conselheiros ali. E aí, quando eu fui fazer o meu voto ali, eu falei, olha, eu só queria dizer que eu acho que a gente tem que ter, né, sempre temos que manter aí, né, um tratamento, independente de opiniões, né, um tratamento muito bacana, muito bom, um clima. E esse tipo de coisa, às vezes, é mais associado à mulher, né, o clima, o ambiente. Mas eu fiz essa fala e depois todos os conselheiros homens, inclusive, que se manifestaram depois de mim, validaram isso. Falaram, olha, meu voto é tal e eu queria reforçar o que a Sônia falou, porque eu concordo com isso. Então, é bom que a mulher vai trazendo, eu acho que para a gente é mais fácil, isso não acredito que é preconceito, eu acho que a gente lida mais, talvez, com as emoções, porque sempre tivemos esse aval, né? O homem não chora, olha que coisa absurda, né? O homem sempre trouxe muito peso em cima dele, né? Então, acho que para ele também deve estar sendo bom, para os homens também deve estar sendo bom essa se libertar, sabe, dessa coisa do durão, de homem não chora, etc. Né? É verdade. Então, eu queria trazer uma outra história muito legal também, de uma outra coincidência. Seu Magliano. Ah, seu Mariano, me conta. Então, seu Magliano, eu publiquei vários livros dele e fui várias vezes lá na Bolsa, mas eu acho que você não estava ainda, porque você entrou em 2000. 9, foi depois do seu Mariano, é. O último livro dele que eu publiquei foi em 2014, mas acho que ele não estava mais lá, que é A Força das Ideias para um Capitalismo Sustentável, que é de 2014, que foi lançado na FGV, numa sala em homenagem a ele e tal, mas ele não estava mais. Mas o primeiro livro do Bobbio, que ele tinha o centro de estudos naquele prédio, na rua, bem na frente, assim, né, da porta da Bolsa. Lindo, aquela biblioteca maravilhosa. A gente lançou O Terceiro Ausente, do Norberto Bobbio. Eu fui várias vezes em reunião lá naquele andar lá de cima. Ele era uma figura, assim, sensacional, né? Então, só para as pessoas aqui saberem, né? Seu Raimundo Magliano foi presidente da antiga Bolsa, que era ainda era Bovespa, né, Bovespa, isso. Estônia? E ele estudou muito filosofia, todos esses conceitos ele estudou. Bob, o Hannah Arendt, com o professor Tércio Sampaio Ferraz, ele tinha aulas particulares. E ele implementou, ele popularizou a bolsa, ele colocou uma van, ele ia para a praia para as pessoas investirem na bolsa. Ele fez várias iniciativas para popularizar a bolsa e outras coisas também. Ele tinha uma administração muito humanizada. E aí a gente publicou vários livros, eu convivi com ele muitos anos, né? E aí eu achei muito interessante o capítulo que você fez em homenagem a ele, porque foi na época dele que foi feito você falou o Pacto Global, né? Foi ele, foi na liderança dele. Que bacana, nossa, que privilégio seu ali de ter tido esse contato com ele. Quando eu cheguei à Bolsa, ele não estava mais, né, como presidente, já tinha feito uma mudança de gestão, mas eu acabei tendo muito contato por conta dos projetos sociais que ele criou, né? E eu assumi ali o Instituto também, né, além da sustentabilidade, o Instituto BMF Bovespa, e eu acabei tendo a sorte de ter muito contato com ele.
E ele sempre muito atencioso, né? Filha, né? Muito obrigada por me ligar e para me contar como é que estão os projetos, porque eu fazia questão disso, né? Falava, seu Mariano, não só eu, a liderança da Bolsa também, o presidente à época, Edemir, falava, fala com o seu Mariano, conta o que a gente está fazendo, o que a gente pretende fazer. E realmente, assim, eu acho que às vezes é uma frase meio feita, mas realmente o mundo ficou menos rico quando ele partiu, porque ele era uma cabeça, você sabe, né, Dani, que fazia a diferença. Inovador, né? Foi isso que você falou, Bolsa Vai, né? Um projeto que até hoje as pessoas lembram. Adesão ao Pacto Global veio da gestão dele, né? Ele viu que era importante ter a Bolsa ser a primeira do mundo. Então, só gratidão a esse líder e a essa pessoa especial, né? Muito bacana, né? Muito legal essa história. Quando eu li no seu livro, fiquei emocionada. Que bacana, que bacana. Fico feliz. Então, aí a questão também, aí de novo, né? O seu livro é recheado de histórias de liderança muito interessantes, né? E aí tem uma história mais pro fim do livro, né? Que me tocou bastante também foi quando você conta, eu acho que é o CEO atual, o Gilson Finkelstein, É o CEO atual. três, né? Isso. Quando teve a fusão, né, da BMF Bovespa, e aí foi desenvolvida a nova marca, a B3, e você tinha que levar para ele, você não o conhecia muito bem ainda, porque ele estava à frente da CETIP, né? E aí você tinha que levar para ele a nova marca e ter a decisão de quando seria lançado, se no momento da fusão ou se iria aguardar um pouco, mas a sua opinião era que fosse lançado no momento, porque você achava que os funcionários precisariam de algo para se agarrar naquele momento, né, da fusão, que é muito importante, né? É até algo psicológico, né? E aí ele te ouviu, que acho que é uma qualidade muito importante, né? Tem muitos CEOs que às vezes não ouvem, né? Então, esse fato dele ter te ouvido ponderado, né? E depois você contou que ele ficava contando essa história, de, ele decidiu baseado nos seus argumentos. Foi muito legal. Então, assim, seu livro é recheado dessas histórias de liderança que são exemplos que muitos CEOs e pessoas que estão em conselhos podem utilizar, né? Gestores. Que bacana, Dani, as histórias que você escolheu. Na verdade, esse momento foi um dos mais desafiadores mesmo. Eu era responsável também pela área de comunicação institucional, né, toda a área de comunicação da B3. Liderei, então, a nova marca, né, a criação da marca B3. E ali a gente tinha uma série de especificidades daquele processo de aquisição, né? A Bolsa tinha comprado a CETIP, como são dois autorreguladores de mercado, a gente tinha que esperar a aprovação final para poder se conversar, mas ao mesmo tempo já tinha comprado. Então a gente desenvolveu toda a marca no âmbito da BMF Bovespa e eu, como diretora responsável por esse processo, tinha que mostrar para o CEO da CETIP, ainda, né, era a CETIP, a proposta da marca. Então foi bem desafiador mesmo, e foi isso que eu falei para ele, né, quando ele estava em dúvida se lançava no momento em que fosse aprovada a operação ou depois de 2, 3 meses no âmbito de uma nova cultura. Falei, mas que âncora você dá para o funcionário no dia em que se torna B3, né? Ou no dia da nova companhia? Vai continuar sendo CETIP e Bolsa, né? Eu até falo no livro que eu não sei, assim, em que momento que ele concordou e se foi com base nos meus argumentos, mas fato é que depois ele conta essa história e ele diz, e isso é um grande líder, né, Dani? Ele diz que ele tinha dúvidas e ele mudou depois de opinião e percebeu que foi a melhor decisão lançar no momento da marca. Não sei nem se ele concordou com isso depois da marca lançada. Nunca conversei com o Gilson, talvez em um momento eu faça, admiro Deu muito. certo, e aí ele falou que concordou, né? Depois ele percebeu, ele falou: olha, foi a melhor decisão realmente a gente ter tomado, a gente ter lançado a marca Zero de Jogo, né? Então é realmente uma lição de liderança. E líder é isso também, né? O líder que volta e fala: ó, eu não tinha dúvida, não sabia, mas foi bom. Então eu tenho muito carinho por essa história, esse momento, na verdade. Ah, que legal. E aí, eu queria saber se as pessoas, quem está aqui com a gente, tem perguntas para a Sônia, querem comentar alguma coisa sobre essa conversa que a gente teve. A sua xará, Sônia, quer falar? Só que. Agora sim. É, minha xará.
Ah, parabéns, eu estou com vontade de ler. Eu ganhei da Dani o seu livro, mas ainda não consegui ler, mas Fala para ela que foi autografado, lembra? autografado. É, muito obrigada. E preciso ler, agora fiquei com vontade de ler. Eu já estava, né? Mas a gente está sempre numa correria, né? Não, obrigada, Sônia. Depois me conta, Charal, o que você achou. E obrigada pelo carinho, Dani, desde o momento, né? Foi lá, prestigiou, foi muito bacana, gente. Presenteei a Sônia e a Amanda, que nós somos parceiras aqui na empresa, a gente dá as aulas, as consultorias, estamos aí na batalha do dia a dia, né, Sônia? Como, Você né? sabe que quando você falou da mudança, né, eu lembrei isso em 2002, que eu estava fazendo o meu mestrado. Eu fui para uma cidadezinha, quer dizer, uma cidadezinha, Ribeirão Pires, né, aqui na região do ABC, trabalhar com um conselho, mas era um conselho de cidade, né, o conselho de meio ambiente da cidade. E aí a gente falando tudo que precisaria fazer para mudar, né? Tem que fazer isso, as questões ambientais, as questões sociais, as questões econômicas, né? E tinha um rapaz muito simples na plateia, ele olhava, ele anotava, era um conselheiro de associação de moradores. Ele anotava, não sei o quê. Aí foi indo. Aí um dia ele pediu a palavra. Ele pediu a palavra e falou: professora, quando você falou tudo aquilo, eu falei, eu vou mudar o mundo. Eu vou, eu, eu vou mudar o mundo. Essa vai ser minha missão. E aí eu fui para cá, eu fui para o trabalho e falei para o chefe não me deu bola. Aí eu peguei, falei com os colegas de trabalho, também não me deram bola. Aí cheguei em casa, falei com a minha mulher, ela também mandou ficar quieto. Aí falei com os meus filhos e não sei o quê. E aí eu cheguei à conclusão, se eu me mudar já está bom, né? Eu falei já. Então, assim, né? E aí esse é muito o que você traz, né? Que tem que começar por alguma coisa e mudar o mundo começa com as nossas atitudes, né? Mas foi o bacana ele ter percebido assim o quão difícil ele ia conseguir convencer, né, as outras pessoas e falou, bom, se não vai ter o que fazer, faço eu, né? Muito bacana isso, né? Nossa, que história inspiradora, né? Lindo, né? Lindo ele ter se mobilizado, ter ido atrás e não ter desistido, né? Porque eu acho que isso é talvez o principal que a gente tira, né? E, ai, que linda a história! Adorei, Sônia. Porque você com o seu livro, né, eu dando aulas, os outros aqui, cada um com as suas ações, às vezes você está, né, inspirando pessoas, né? Você não precisa inspirar muita gente, né? Essa que é a questão, né? Você já inspirando um já está bom, né? Então, não, sem dúvida, eu acho que é isso que você falou, né? Quando se dá aula, né? Quando você está ali, você é um ícone, né? Você é uma referência. Então, o impacto que você está causando em todo mundo, e um que faça uma diferença já faz uma diferença incrível, não tenha dúvida, gente. Mas bacana, aí o papo de vocês, fiquei muito grata de assistir. Ai, Luísa Belusa, minha editora, olha aqui, ó, que lindo, filhote. Estou louca para te conhecer. A Sônia fala tão bem de você. Minha colega editora, né? Que eu sou editora também. Pois é, vocês são incríveis, né? Eu acho que as editoras têm um papel ali fundamental, né? Você falou de vários livros, né, Dani, que você lançou. Eu falo, a minha experiência com a Heloísa tem que ser um casamento, né? Tem que ser um alinhamento para dar certo, não é isso? Assim? É assim, é uma construção, né? Ao longo dos anos, muitos autores chegaram para mim e falaram: meu livro está pronto. Eu falo, calma, seu livro é um sonho, por enquanto. Vamos conversar. E aí, meu livro está pronto, é rapidinho. Quanto tempo você consegue publicar? Calma. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas é isso, eu acho que é uma jornada, né? Que eu acho que o sucesso do livro vem desse alinhamento dessa jornada, né?
Então, é isso, Heloísa Beluso, editora, muito, muito grata aí por todo o apoio, e por fazer dar certo, né? Por fazer acontecer, a história da capa, né? Quer dizer, a proposta de ser a foto, a Heloísa sempre fala, não, tinha que ser a sua cara, né? Então, são coisas que você, quando você está publicando o livro, você não sabe, né, o que tem que ser, você só quer escrever. A do editor é importante para muitas coisas, né? É muito legal esse trabalho, é muito rico mesmo, né? A gente se sente parte. E é, né? E é parte fundamental. E esse selo Histórias by Me, o que que é? Pois é, isso é o seguinte, né? Logo depois, no finalzinho da época da produção do livro, eu falei, quer saber? Eu estou escrevendo esse livro com essas minhas histórias, mas tem muita história bacana que não é minha, são de outras pessoas. Eu sou jornalista, o que eu, né, gosto de fazer é escrever histórias. Falei, vamos lançar um selo para livros futuros que eu vou escrever na linha do Histórias, né, na linha do Vivi para Ver, mas histórias de outras pessoas. Por exemplo, né, quer dizer, eu faço muito post, né, gosto muito de redes sociais, e eu sempre trago muitas histórias de taxistas. Cada história, não é, gente, que taxista conta. E eu vou muito para o Rio de Janeiro, especialmente os taxistas do Rio. São Paulo, que já são mais fechadões, né? E são histórias de vida maravilhosas. Eu falei, gente, isso dá um livro, né? Isso dá um livro. Então, a ideia do Histórias by Me vem muito daí, vem do desejo de escrever muitos livros sobre muitas histórias boas aí. Ah, que legal. Então, quer dizer, você já está plantando a semente do futuro aqui com esse Exato. livro aqui, né? Foi essa a ideia, que a gente sempre tem o selinho do Histórias by Me nos nossos livros aí adiante. E já tem, né? No próprio Viver para Ver, inaugura aí, né? Ah, que legal, que joia. Gostei bastante. Parabéns, viu? Olha, muito inspirador. Eu acho que assim, o que eu puder fazer para ajudar a divulgar, eu acho que inauguramos com chave de ouro o Clube do Livro, Books to Be, e a intenção era realmente fazer esse mergulho sobre o seu conteúdo, esse olhar mesmo do leitor, né? Fazer essa discussão do olhar do leitor, que é muito interessante, e multiplicar, né, esse efeito aí da leitura, né, mais para frente, para outras pessoas, inspirar, né, porque foi uma coisa que a gente falou aqui. Quanto mais a Não, gente... olha, é só agradecer, Dani. Eu estou assim lisonjeada, né? Assim, a tua leitura do livro, o que você trouxe aqui, realmente é uma experiência muito especial, né? Você ver alguém lendo o seu livro, comentando. Todo mundo que está aqui, obrigada, viu, pelo carinho de estar aqui a essa hora, né? Com tantas coisas competindo, né, na nossa vida. Então, e vida longa, viu, ao Clube do Livro, porque acho que a ideia é impressionante, é muito legal, e eu vou participar, viu, dos próximos, pode contar comigo, estarei aí na plateia participando com certeza. Lívia, obrigada, viu, por ter feito aquele post. Que bom que você Pois é, Li. comprou o livro. Eu adorei, viu? Até repliquei ali, eu falei para Dani que eu acabei replicando rápido demais e não escrevi nada. Mas eu adorei. Obrigada por ter lido, obrigada por ter postado. É incrível esse movimento. Obrigada mesmo. Eu falei que você trabalha com educação, né, com escolas. Contei para a Sônia. Sim, estou com educação, estou entrando no ISD também, conhecendo as empresas, vendo essa necessidade, né, que as empresas estão, mais nas empresas de médio porte, né, que isso está descendo. Foi interessante ver no livro, né, que como o mercado financeiro já está tendo essa colocação, as empresas estão também olhando, né, outros tipos de empresa, então estou indo para essa parte. Então, foi muito bacana conhecer essas histórias, me reconheci quando você falava muito das mudanças, que elas vinham e tinha que ser absorvidas, né, de várias formas, e reconheci muito nessa parte, adorei o livro, muito bacana, parabéns.
Obrigada, Lívia. Que bom, que bacana, né? Educação é apaixonante, que legal que você está olhando para essa área. Vamos ficar em contato aí. Eu acho que o bacana é isso, a gente ir criando novas redes, né? Novas formas de contato. Obrigada pelo carinho, viu? De ler o livro, de comentar. Obrigada mesmo. Sônia, muito sucesso para você. Obrigada pelo privilégio de ter vindo, ter aceitado o convite e mantemos contato. Obrigada a todas por terem vindo também. E a gente vai editar o vídeo e aí e vai subir, aí eu te mando também o acesso. Ótimo, aí eu vou divulgar. Privilégio meu em inaugurar o Clube do Livro, que com certeza vai ter vida longa, e estarei aqui assistindo, com certeza. E obrigada, gente. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.